Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador. Vamos para o quinto vídeo. O recenseador. O recenseador é o responsável por fazer o trabalho de coleta de dados por meio de entrevista com os moradores, estando em contato direto com o público. Ele representa o IBGE para a sociedade. A qualidade dos resultados que serão entregues para o país ao final da operação depende diretamente da qualidade do seu trabalho e do modo como se dedica às atividades em seu dia a dia. O trabalho do recenseador dentro de uma área de trabalho consiste em obter as informações junto aos moradores, atualizar os endereços dos domicílios e dos estabelecimentos. O recenseador contará com a supervisão de um agente censitário, supervisor, ACS. O ACS lhe fornecerá as informações, o material necessário e seus instrumentos de trabalho, assim como lhe prestará orientação técnica e assistência permanente durante o período de realização da coleta de dados. É a ele que o recenseador deve se reportar sempre que encontrar alguma dificuldade. Nos municípios onde não houver ACS contratado, o recenseador se reportará ao agente censitário municipal, o ACM. O bom desempenho do trabalho de coleta de dados está associado à maneira como o recenseador se dedicou ao treinamento e, consequentemente, ao domínio dos conceitos e dos procedimentos que serão utilizados no Censo Demográfico 2022. Atenção! Antes de iniciar a coleta de dados, o candidato a recenseador faz um bom treinamento, no qual se dedica à realização de todas as atividades propostas, procurando rever e exercitar os conteúdos e procedimentos. Assim, você deve utilizar todos os recursos instrucionais disponíveis, esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Por isso, é importante que o recenseador tenha um bom aproveitamento no momento de formação, uma vez que a escolha da área em que deseja trabalhar dependerá da sua classificação final na avaliação do treinamento. Essa área, chamada pelo IBGE de setor censitário, será o local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Durante o trabalho de coleta de dados, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado de posto de coleta. Posto de coleta e equipe. O posto de coleta é o local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. Nele, reúne-se a equipe encarregada de gerenciamento, da supervisão e da coleta de dados de uma determinada porção do território. Sempre que requisitado, o recenseador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Caso a supervisão indique a necessidade de corrigir algum dado coletado, o recenseador deverá retornar a campo. Resumidamente, o trabalho do recenseador consiste em percorrer o setor censitário sobre sua responsabilidade, registrando todos os endereços de forma correta e realizando a entrevista com os moradores. Nos setores onde há lista prévia, o recenseador também deve atualizar os endereços. Após a conclusão do trabalho, o recenseador deve, no menor tempo possível, dirigir-se ao posto de coleta e devolver o material de trabalho ao Instituto. Quem é o agente censitário supervisor, ACS? O agente censitário supervisor, ACS, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o Censo Demográfico 2022 se concretize com sucesso.
O ACS exercerá as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo, quando necessário, tarefas administrativas, como renovação de contrato, avaliação de recenseadores e etc. Estará subordinado ao agente censitário municipal, ACM. A função de supervisão serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recenseadores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, responsabilidade do ACM. Sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos de campo. Assim, evitam-se erros no preenchimento dos questionários e falhas na cobertura do setor censitário, como a omissão de pessoas e domicílios. O ACM é quem irá orientá-lo na correta execução de seu trabalho. O ACS deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que o ACS cumpra com qualidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: o treinamento e a contratação dos recenseadores, o apoio ao recenseador e a supervisão do seu trabalho de coleta. Quem é o agente censitário municipal, ACM? O agente censitário municipal, ACM, desempenhará a função de gerente do posto de coleta. Isso envolve as seguintes funções: gerenciar um grupo de supervisores, ACS, distribuir tarefa e equipamento de coleta, e repassar treinamento sempre que necessário, assim para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e cobrar o cumprimento das normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base para a equipe da coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante a operação do Censo 2022. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, o SIGC. Durante todo o trabalho do Censo 2022, o ACM estará à frente de dois grupos de ações: gerenciais, gestão de equipe de supervisores e recenseadores, e de materiais e dos equipamentos do posto de coleta. Técnicas, acompanhamento e orientação técnica da coleta de dados. Atenção! O ACM responde técnica e administrativamente ao coordenador censitário de subárea, CCS, como visto na estrutura censitária simplificada. Foi lá onde nós falamos sobre os funcionários efetivos e os funcionários temporários. Setor censitário e endereço. Para entender adequadamente a operação do censo demográfico, é necessário que você conheça a geografia que serve de referência aos levantamentos estatísticos, ou seja, as divisões de caráter legal ou geográfico do país, como descrita a seguir. O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais: unidades territoriais e definição. Unidade da federação. São os estados criados por lei federal, o Distrito Federal e o de municípios. Estados. Definição de estado. São as unidades federativas autônomas de maior abrangência territorial na organização política administrativa do Brasil, enquanto o Distrito Federal é a UF brasileira, onde se localiza a sede do governo federal. Municípios. Definição. São unidades federativas autônomas de caráter
local que divide integralmente os estados em áreas menores. A sua criação, incorporação, fusão ou desmembramento se dá por lei estadual. No caso do Distrito Federal, a divisão em município é vedada por lei orgânica, observada a continuidade territorial. A sede do município é chamada de cidade. Distritos. A definição de distrito: divide-se ou dividem o território municipal em áreas administrativas menores para fins de planejamento e sem autonomia em relação à administração municipal. São criados, organizados, suprimidos, desmembrados ou fundidos por legislação municipal, desde que observada a legislação estadual. A sede do distrito é chamada de vila. Subdistritos. Definição: dividem os distritos ou municípios em unidades menores, criados também por legislação municipal. A maior parte dos municípios não possui subdistritos, pois estes são adotados, geralmente, em grandes cidades, onde apenas a divisão distrital não é suficiente para as necessidades da administração. A sua divisão é adotada pelo IBGE apenas quando os critérios que este estabelece são atendidos. Nas operações estatísticas, as unidades territoriais brasileiras são respeitadas. A figura a seguir representa essas unidades e o número de cada uma delas no país em 2018. Então, são 26 estados e um distrito. 568 municípios e um distrito estadual. 10.600 distritos municipais e 686 subdistritos. 444.168 setores censitários. Conforme a figura aqui, você pode ver aqui o setor censitário marcado com essa lista azul. Esquema da divisão política administrativa do Brasil até os setores censitários. Para estudos estatístico e geográfico, o IBGE subdivide as áreas em unidades ainda menores, sendo cada uma delas chamada de setor censitário. Atenção! O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e divulgação de dados estatísticos do IBGE. A extensão territorial do setor censitário é planejada para que você levante com qualidade as informações exigidas pelo censo. Com a mesma finalidade, é calculada a quantidade de domicílios e estabelecimentos que você deve visitar dentro da área do setor censitário. Os setores censitários são dimensionados conforme a previsão do trabalho de pesquisa em campo e respeitando integralmente a divisão política administrativa, subdistrito, distrito, município e unidade da federação. Observe o exemplo do setor censitário a seguir. Então, você pode ver aqui em azul o setor censitário. Esse é o setor censitário demarcado onde o recenseador vai realizar o seu trabalho. Compete ao recenseador a coleta das informações referentes ao seu setor censitário, sempre considerando com rigor a área de coleta, isto é, não deve ser realizada registro de endereço e entrevista fora da área do seu setor censitário.
Ou seja, no mapa vai estar marcado conforme a figura acima, com essa linha azul, aonde você vai realizar o seu trabalho. Você nunca pode realizar o seu trabalho fora dessa demarcação. Por exemplo, tá aqui, você só vai poder trabalhar aqui dentro. Você não vai poder trabalhar fora do seu setor, porque aqui vai pertencer a outro recenseador. Vai estar demarcado no mapa de outro recenseador, que é aquela área ali, é onde ele pode trabalhar. Continuando. Não se esqueça de registrar e atualizar todos os endereços e realizar as entrevistas em todos os domicílios do seu setor. Então, pessoal, é um trabalho árduo, é um trabalho que exige muito esforço, é um trabalho que você vai ter que ser uma pessoa simpática para poder chegar juntas aos informantes, né, que são os moradores, para que você possa colher deles as informações que o BGE vai precisar que você registre no seu DMC. Classificação dos setores censitários. Nós vamos deixar então isso aqui para o próximo vídeo. Até lá!